E conforme seguindo o cronograma, a gente vai iniciar hoje o estudo do controle de constitucionalidade. E por mais que a gente ache que a introdução, alguns conceitos básicos sejam já batidos em nossa cabeça, a gente tem que entender por ser justamente conteúdos menosprezados, geralmente são essas bases que são cobradas nas avaliações. Então hoje a gente vai entender o que é o controle de constitucionalidade. É claro que o Brasil tem uma evolução legislativa imensa até chegar às leis de controle propriamente dita que nós temos hoje. Mas o que a gente precisa saber é a essência do controle de constitucionalidade e nós vamos começar pelo conceito. Antes de mais nada, o controle é justamente verificar a compatibilidade de qualquer lei ou ato normativo com a Constituição Federal e seus princípios, sejam eles formais ou materiais, como a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a definição. Então, se uma lei, por exemplo, municipal, fere uma regra de competência legislativa estabelecida na Constituição Federal, ela será uma lei formalmente inconstitucional e provavelmente não deverá surtir efeito. E aí vai caber as ações específicas, nesse caso seria uma ADPF, por ser uma lei municipal, mas que está descumprindo o que a Constituição Federal determina, quais são as competências privativas de cada ente da organização do Estado. E aí a gente vem aqui para entender e quais são as normas que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Basicamente, toda e qualquer norma ela é sujeita ao controle de constitucionalidade. E a primeira delas é justamente as normas constitucionais derivadas, que são aquelas que vêm do poder constituinte reformador, que está lá embutido no artigo 60 da Constituição Federal, que determina justamente qual é o procedimento que deve ser feito para que haja uma emenda constitucional, para que a Constituição possa ser alterada. Então, esse tipo de poder constituinte, normas do poder constituinte reformador, podem ser, sim, objetos do controle de constitucionalidade. A outra espécie são as normas primárias, que são leis ordinárias, como Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, entre outras. E a outra espécie de norma que pode estar sujeita ao controle de constitucionalidade são justamente os atos normativos em geral. Geralmente os atos que são praticados pelos chefes do Poder Executivo, seja ele a nível federal, estadual, municipal. Então, eles estão sujeitos também ao controle de constitucionalidade. Mas aí surge a questão. E no que se refere à Constituição em si, propriamente dita, a Constituição em si, hoje, como nós temos as normas embutidas ali, tirando o artigo 60 que regulamenta o poder de reforma da Constituição, de emenda da Constituição, elas não podem estar sujeitas ao controle de constitucionalidade, porque isso daria ao STF, que inclusive já se considerou incompetente para julgar normas originárias, ou seja, oriundas do poder constituinte originário, ou seja, aquele poder que formou a nossa Constituição atual. Então, mesmo que a gente esteja diante de supraprincípios, ou seja, que são princípios que não precisam estar ali expressos no texto legal, que a gente sabe que precisam ser tutelados, o STF já se julgou incompetente para julgar esse tipo de norma, ou seja, normas que foram fruto do poder constituinte originário. E agora a gente vai passar para falar das espécies, dos efeitos, enfim, para finalizar essa introdução básica ao controle de constitucionalidade, para depois a gente entrar, propriamente dito, no controle em si, nas ações específicas e nas particularidades
de cada uma. E para existir um controle de constitucionalidade, existem dois pressupostos fundamentais, que são eles: uma Constituição rígida e formal. E por que rígida e formal? Além de rígida, subentende-se escrita, né? Tem que ser rígida porque tem que botar exatamente quais são os métodos ou o procedimento adequado para que haja, por exemplo, uma alteração no texto constitucional. E o artigo 60 está aí para justamente exemplificar essa situação. E formal porque para mostrar a supremacia da Constituição, que é outro pressuposto. É um princípio, não é do controle de constitucionalidade, é o principal princípio, mas também é o segundo pressuposto. E quando a gente fala rígida, porque quando a gente vai falar de uma emenda constitucional, nós sabemos lá que tem que ser votada nas duas casas, 2 vezes, 2 turnos, tem quórum específico. Então, para mudar o texto constitucional, tem que haver essa rigidez, justamente legislativa. E para haver o controle, esses pressupostos são fundamentais. E aí a gente entra justamente em qual é a natureza da norma que é declarada inconstitucional. Vamos supor, ela vai ser nula absoluta, nula de pleno direito. E, em regra, produzindo efeito ex tunc, ou seja, ela é nula desde o momento da sua promulgação. Então, todos os efeitos que ela produziu serão considerados nulos, já que ela foi declarada inconstitucional justamente por conta do princípio da supremacia da Constituição. E aí nós vamos falar também, nessa introdução, das espécies de inconstitucionalidade, que pode ser material, formal e mista. Bom, quando a gente fala de matéria, a gente está falando de assunto. E geralmente quando a gente fala de uma lei que é materialmente inconstitucional, ela está intimamente ligada a assuntos importantes, como, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à intimidade. Então, há garantias fundamentais. Então, geralmente estão ligadas a garantias fundamentais. Quando a gente fala de uma inconstitucionalidade formal, nós estamos falando mais sobre a regra do procedimento. Às vezes a norma ela pode respeitar tudo que a Constituição fala, né? Está ali de acordo com as garantias, de acordo com os princípios da Constituição, mas não respeitou a formalidade exigida pela Constituição para a formulação da lei. E essa formalidade pode ser desde um quórum feito de uma maneira incorreta, desde um procedimento inadequado, desde, por exemplo, de uma competência que não era de determinado órgão, mas que fez, e aí, por conta disso, ela será formalmente constitucional. E tal qual a materialmente constitucional também será nula. Muito embora, por conta do ativismo judicial, a norma formalmente constitucional, mas que está materialmente constitucional, algumas vezes os seus dispositivos são mantidos em sua eficácia. Mas isso é tema para outro vídeo. É só para você ficar sabendo de que, provavelmente, em uma prova já escrita, por mais que a gente saiba que é nula de pleno direito, o mais importante está aqui, ó, na inconstitucionalidade material. A formal também é nula de pleno direito. Entretanto, se for uma norma que é benéfica à sociedade e que não está de maneira alguma, digamos, prejudicando os jurisdicionados, então alguns juízes podem entendê-la como constitucional e continuar aplicando, mas isso aí vai variar de caso a caso. Mas a regra é que mesmo formalmente inconstitucional, ela também é nula. E tem a constitucionalidade que eu chamo de mista, porque ela pode desrespeitar tanto a matéria, que são os assuntos mais importantes, desde a organização do Estado a garantias fundamentais, e ao procedimento. Essas aqui são completamente nulas de pleno direito e vão ser extirpadas do ordenamento jurídico.
Agora a gente vai falar a respeito das espécies de constitucionalidade para finalizar essa introdução de controle de constitucionalidade. E para finalizar essa introdução ao controle de constitucionalidade, nós vamos falar justamente sobre as espécies de controle. E nós temos o modelo preventivo, que é quando simplesmente a lei ainda está sendo elaborada, mas os legisladores percebem que ela está em dissonância com a Constituição Federal e então ela não entra nem em vigor, não chega a produzir efeitos. Um exemplo disso é o veto presidencial e as comissões de Constituição e Justiça, né? Como recentemente vimos que os alimentos compensatórios foram aprovados pela comissão, mas ainda precisam ser analisados para que tudo seja alinhado de acordo com a Constituição, para que não haja falha e essa lei futuramente seja declarada inconstitucional. Ok? Esse é o controle preventivo, a lei nem entra em vigor. No controle repressivo, a lei já está em vigor e simplesmente ela passa pelo processo de inconstitucionalidade e ela é extirpada quando é pela via do controle concentrado do ordenamento jurídico. Quando eu falo extirpada, ela pode ser tanto excluída literalmente do texto legal ou entrar em desuso. Vide o artigo 1790 do Código Civil, que foi declarado inconstitucional quando tratava de forma diferente a companheira da união estável, né, ou o companheiro, daqueles que eram casados formalmente. Então, o artigo continua lá, mas ele está em desuso. E dessa forma foi vítima do controle repressivo. Da forma como esse controle vai ser feito, ele pode ser feito pela maneira difusa, né, ou controle difuso, pela via de exceção. E o que é isso? Você vai estar em um processo com um assunto específico e você vai utilizar como uma linha de defesa que alguma norma ou algum dispositivo dela é inconstitucional. Isso vai ser debatido de uma maneira como via de exceção, não vai ser o principal objeto da ação. E aí o juiz vai entender se é constitucional ou inconstitucional. E o efeito produzido através dessa decisão geralmente é interpartes. Muito embora, se houver muitas ações ao mesmo tempo, existe a possibilidade que simplesmente essas ações passem a valer para todo mundo. Mas isso a gente vai falar quando a gente entrar nas ações específicas. Mas, via de regra, no controle difuso ele é feito pela via de exceção e com efeitos interpartes. No controle concentrado, existe um órgão específico que vai julgar a lei em si. O processo é para analisar a lei, não há um caso concreto, mas sim a lei. O processo unicamente vai visar analisar a legislação, a lei, se está de acordo ou não com a Constituição. E o órgão que faz essa regulamentação a nível federal é o STF, então é pela via de ação própria. E aí você tem a ADI, a mais famosa de todas, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, entre outras, que nós vamos focar e aprender a diferenciar o quando vamos usar cada uma. Mas essa eu acredito que sejam pelo menos os principais aspectos do controle de constitucionalidade que a gente deve ter na cabeça para partir de fato para os detalhes mais minuciosos do assunto.